E aí, desenhistas? Então vamos lá, olha só, gente, eu tô pegando a borracha limpa-tipos, tá? Essa borracha limpa-tipos já apareceu em alguma das aulas mais avançadas nossa. Como esse é um olho novo que eu tô fazendo aí, né? Que foram os alunos, os próprios alunos que solicitaram, falaram, gostamos desse olho. E aí eu fiz uma votação entre vocês e esse olho foi o olho que ganhou pra gente aprender aqui a desenhar. E eu adorei isso, a interação de vocês, porque assim eu trago aquilo que vocês gostam, aquilo que vocês querem, né? E isso é muito bacana. E assim eu vou falar rapidamente dessa borracha, uma borracha que a gente consegue modelar ela, tá certo? Então aí quando a gente vai apagar, ela não apaga totalmente, ela apaga de leve, tá? Então ela chama borracha limpa-tipos e a gente consegue modelar, mesmo que a gente queira apagar de levinho em alguns pontos que são bem pequenininhos, a gente modela ela com a pontinha bem pequenininha e apaga de leve, tá certo? Eu peguei o lápis carvão aí, o lápis carvão H, que é um lápis carvão bem escuro, e eu vou fazer essa bolinha, eu vou começar a fazer o fundo dela com o lápis carvão. Por quê? Porque essa bolinha é bem preta, eu quero um preto absoluto aqui, tá? Então por isso que eu vou utilizar o lápis carvão aqui nesse caso. Eu tô usando o papel da Hahnemühle, 190 gramas, a Hahnemühle Nostalgie, tá? É um papel muito bom para desenhar. E aí eu começo desenhando, né, pela pupila. É uma coisa que eu gosto realmente de começar, eu gosto sempre de começar pela pupila. Tento deixar o mais redondinho ali possível. Eu sou suspeita para falar, olho é uma coisa que eu curto desenhar, tá bom, gente? Vocês vão perceber que à medida do tempo que vocês forem desenhando, vai ter certas partes do corpo que vocês não vão curtir e outras vocês vão curtir mais, entendeu? Mas olho particularmente eu adoro desenhar. Tô passando um pincel aí com suavidade, porque mesmo o lápis carvão ele solta muito, né, farelinho. E mesmo com o pincel, mesmo de leve, ele mancha bastante a folha, gente. Então tem que ter paciência, tem que ir com calma. Eu tô vindo com a lapiseira 4B aí um pouquinho em cima, só para reforçar esse lápis carvão, que o carvão fica um pouquinho solto, aí quando eu vou com a lapiseira, eu deixo o carvão mais impregnado ainda na folha. E aí eu tô vindo com esfuminho, vou esfumar só lá dentro mesmo, que é realmente para esse tom de preto, ele pegar em todos os poros que a folha tem, mesmo sendo uma folha mais lisa, uma folha bacana, uma folha boa, ainda assim é bom a gente sempre procurar preencher todos os poros da folha para que não dê um efeito, né, de textura. Então eu quero o efeito aqui de preto absoluto, eu não quero a textura, então por isso a gente preenche. Vou utilizar aí agora a lapiseira, né, uma das minhas paixões, com a grafite 4B, tá certo? E vou procurar fazer os pontos mais escuros, tá certo? Gente, eu vou tentar o máximo possível mostrar para vocês o desenho. Infelizmente, às vezes na hora que a gente vai desenhar, a mão fica em cima mesmo, acontece, né? Eu tô testando aí vários ângulos para deixar sempre o melhor possível para vocês. Mas acredito que ao longo da aula vocês vão conseguindo perceber e identificar. Eu tô passando ali, ó, principalmente nas partes que estão mais escuras, tá? Então ali eu já vou puxando as partes mais escuras da íris, do olho, já vou demarcando. Essa parte aqui que eu estou fazendo agora é a parte da pálpebra, certo? Embaixo eu sei que chama linha d'água, acredito que em cima também a gente deve chamar assim, mas é essa parte da pálpebra de cima, onde nascem os cílios. E aí eu faço um pouquinho mais suave, eu venho com esfuminho, né, esfumando para que não fique muito marcado, né, para que fique algo suave. Quando a gente faz algo suave, dá o efeito maior de realismo. Por isso que estou esfumando bastante. Vocês estão observando ali nessa referência, né, no nosso olho, que eu fiz algumas texturas de pele. Então a gente vai fazer junto aqui, apesar do foco não ser textura de pele, teremos aulas mais para frente, que são aulas mais avançadas de textura. Então, assim, vou pedir para que você não se apegue à textura de pele. Inclusive, enquanto eu estiver fazendo, eu vou até avançar. Por quê? Porque a ideia aqui é a gente desenhar o olho. Então, não façam a textura.
procurem fazer pelo menos os tons de contraste mais marcados, né? Os tons mais escuros e os tons mais claros, tá? Trazendo um efeito mais liso mesmo. Como que é o efeito mais liso? É só esfumar. Pode esfumar com papel higiênico, com esfuminho, com cotonete, tá certo? E aí, ó, vou começar a demarcar já essa parte do olho, da íris, das partes que são mais escuras. Já vou começar a trazer algumas sombras que eu observo. E aonde está branco ali, eu já vou delimitar o espaço. Repara que eu vou deixar branco, eu vou deixar o papel em branco. Então, eu não vou passar o lápis para depois vir com a borracha apagar. Não, eu vou deixar branco, realmente. Eu vou preservar o branco do papel. Assim fica muito mais fácil. Como ele tem os cílios, né? Eu já demarquei ali um pelo, porque ele cruza essa parte do olho, ele passa por cima. Então, para eu não perder depois a marcação dos cílios, eu já deixei ele ali marcado, tá bom? Reparem que com a própria lapiseira eu consigo fazer já algumas partes sombreadas de acordo com aquilo que eu observo na referência. E eu vou fazer o quê? Vou só suavizar o peso da minha mão. Porque a lapiseira já tá na minha mão mesmo, eu já aproveito, suavizo e já faço essa parte, né? Essa parte sombreada aí da íris, né? Essa parte lateral. Gente, reparem que eu estou utilizando um esfuminho um pouco menor, tá? Então, se vocês puderem adquirir esfuminhos, né, de diferentes tamanhos, o esfuminho menorzinho, ele vai ajudar a gente pra caramba na hora de esfumar cantos, né, na hora de esfumar partes pequenas, ou mesmo que seja um grosso, tentem colocar a pontinha bem fininha, tá bom? Então, e aí eu tô começando a demarcar, né, o espaço da linha d'água do olho, com a própria lapiseira mesmo. Percebam que eu também suavizo o peso da mão para não deixar totalmente escuro, né? Como ali na bolinha, né? Na bordinha da íris. Então, eu consigo utilizar, às vezes, o mesmo lápis ou a mesma lapiseira durante um bom tempo no desenho. Mas vai chegar horas que a gente precisa de graduações maiores ou menores, tá? Então, a princípio, eu consigo fazer bastante da base mesmo do desenho com a lapiseira, né, que me ajuda pra caramba. Essa lapiseira com a grafite 4B, tá? Lembra, a grafite, ela é grafite número 4B. Por quê? Porque a grafite do número 4B, ela é uma grafite um pouco mais escura, tá? Não é uma grafite tão simples de achar, mas pela internet você consegue achar. Eu mesmo moro em São Paulo e não acho em papelaria nenhuma. Essa daí eu comprei pela internet, tá bom? E chega bonitinho, chega do jeitinho que a gente pede. Aí com a ajuda do esfuminho eu vou aumentando um pouquinho ali o sombreado, né? Já uso o esfuminho com a pontinha dele sujinha mesmo. Aí, ó, já tô vindo com um lápis, tô vindo com lápis HB, para começar a demarcar alguns riscos que a íris tem, principalmente esses riscos que saem ali da pupila. São riscos que são escuros, mas também não tão escuros, né? Tem uns mais escuros que o outro. Então, para trazer toda essa textura, eu tô vindo com um lápis que não é tão graduado, um lápis claro, um lápis leve, um lápis HB da Staedtler. E aí também já vou demarcando a linha da água, porque também é uma marcação que é suave, tá? Não é nada muito escuro.
Então, ó, já vou marcando ali com um lápis, mais ou menos aonde que eu vejo as sombras, né? São sombras mais claras. Esse olho parece ser até um olho claro, tá? Como tá preto e branco, a gente não tem como saber. Mas parece ser um olho claro, um olho azul, ou um olho castanho claro. Então, ele tem sombras de tons de cinza claro. E aí, temos um cinza bem mais claro entre a sombra da borda da íris e do centro da íris, tá? Então, a gente tem esse nível aí de brilho, né, para gerar todo esse volume do olho aí, senão não gera esse volume. E aí, eu tô demarcando com lápis HB mesmo. E aí, vamos voltar com o esfuminho, né, vou esfumar de maneira leve, para que não perca totalmente a textura, né, desses risquinhos, né, que a gente fez no olho, apesar de que a gente vai reforçar. Esse cinza com HB foi só uma base, tá certo? Por isso que eu venho esfumando depois. Então, foi só uma base para depois eu vir com outro tom mais escuro, fazendo os riscos mais profundos do olho da íris, tá? Então, ó, agora a gente vai vir com a lapiseira de novo, novamente o tom 4B, e eu vou começar a traçar uns riscos mais escuros que eu observo na minha referência, tá ok? Então, eu vou começando a traçar esses riscos para que comece a dar esse efeito aí que o nosso olho tem, que são esses risquinhos na íris. É uma textura isso, tá bom? Então, são vários e vários riscos, cada olho é diferente do outro, tá? Então, a gente vai observar assim como a gente vê na nossa referência. E aí, ó, agora eu já vou vir esfumar com o pincel. Por quê? Para não tirar os risquinhos, né? Para não tirar exatamente essa textura que a gente fez. Aí eu vou voltar com a lapiseira e vou continuar a fazer os meus traços, a demarcar principalmente os pontos mais escuros que eu observo na íris. Aí eu venho com a borracha, tá? Apagando, porque como eu passei o pincel, acaba que os pontos brancos, né, deram uma acinzentada. Então, eu venho com a borracha, reforçando principalmente esse brilho branco. Esse ponto branco aí, grande aí, desse reflexo, né, nessa íris aí. É um brilho bem grande, então eu tenho que deixar bem branquinho, senão não vai dar esse efeito de brilho. Reparem que olha só o que aconteceu. Depois que eu esfumei, aqueles tons de cinza da borda da íris e do canto da pupila, né, tanto o centro do olho quanto a borda, né, externa, sumiu, tá vendo? Eu perdi esse brilho. Então, depois eu vou ter que vir e arrumar isso. Eu vou ter que vir com a borracha, né, e aí vou ter que gerar esse brilho novamente.
Gente, desenho é sempre assim mesmo, tá? A gente faz a base, aí depois a gente esfuma e acaba perdendo um pouco daquilo que a gente já tinha feito, já tinha deixado mais ou menos pronto, mas a gente já tem uma noção da onde que é e do que a gente precisa de fazer para poder atingir o resultado. Então, acontece demais isso, é normal, natural, sempre a gente tem que estar retocando, é o tempo inteiro isso. Porque eu sempre vou vir com lápis e esfuminho, aí às vezes o esfuminho ou o pincel ele vai acabar tirando todo o brilho, tirando a parte branca, então tirou o brilho, acaba com o nosso volume. E aí eu tenho que vir com a borracha e consertar isso, tá? Reparem que aí, ó, eu tô vindo com a lapiseira, aí depois eu já venho com o pincel, venho com a lapiseira, venho com o pincel, né? Vocês já estão acostumados, eu sempre falo isso, eu gosto de virar folha quando eu me sinto mais confortável para fazer algum tipo de traço. E aí, se eu acho que vai ser melhor, né, na minha mão, eu não me importo, eu viro a folha normalmente, tá? Então, repare que eu tô vindo aí com o pincel o tempo inteiro esfumando, então venho de novo com a lapiseira. Repare, essa parte aí, ó, por exemplo, é uma parte que eu já fiz, mas depois que eu esfumei, eu vou perdendo um pouco. Então, se eu vejo que eu preciso continuar fazendo, de escurecer mais, é isso que eu vou fazer, porque o desenho ele é feito o tempo inteiro em camadas, tá bom? Então, é assim que a gente vai construindo, camada, esfuma, opa, foi demais, aí eu venho com a borracha, certo? E é isso aí, ó, nosso lápis borracha, né, que vai nos auxiliar aí. Percebam do que eu falei sobre o brilho que a gente perdeu, então eu vou passar o lápis borracha. Infelizmente, acabou que minha mão ficou na frente, né? Mas vocês vão conseguir observar, ó. Eu tô passando o lápis borracha no sentido que eu fiz os fios, tá? Igual eu fiz os fios com a lapiseira, eu comecei a vir com o lápis borracha para desenvolver todo esse brilho aí, para gerar todo esse volume. Então, eu vou forçando, reforçando e apagando onde eu vejo que precisa apagar para gerar todo esse efeito aí no olho, né? Que é esse efeito dos risquinhos, essa textura da íris. E aí com uma borracha um pouquinho mais dura, eu vou marcando ainda mais os pontos brancos que eu vejo. Principalmente ali na bordinha, ó, eu deixo bem fininha essa borracha, a borracha Mono Zero da Tombow, tá? Eu deixo a pontinha bem fininha e fiz essa partinha ali de baixo, que tinha bastante brilho, então eu fiz com ela, para deixar realmente bem clarinho, bem branquinho. Então, gente, a nossa íris já tá bem adiantada, eu comecei a puxar ali no cantinho, né? A puxar aquele cantinho do olho, já demarcando os pontos mais escuros, porque aqui, assim, não tem uma regra não. Comecei de um lado, tô indo pro outro lado. Na hora que eu tô desenhando, não tem muita ordem do que eu vou fazer, não. Eu olho pra foto e falo, vou desenhar essa parte agora. Acredito que vocês sejam assim também. Deixei nos comentários e conta como que vocês são. Então, eu tô demarcando aí as partes escuras, já tô demarcando algumas partes de tons médios, né? De sombras, de degradê, para já gerar todo esse cantinho do olho aí, né? Todo esse trabalhar aí do cantinho do olho. Como esse olho tá meio de lado, então a gente consegue visualizar bem essa pálpebra aí, né? Essa diferença dessa pálpebra. E a gente tá fazendo tudo isso com a lapiseira, com a grafite 4B mesmo. E aí eu já tô puxando. Falei que eu não tenho muito uma ordem do que eu vou fazendo, vai me dando na cabeça, eu vou fazendo. Não tem uma regra, vocês vão perceber que com o desenho de vocês vai ser assim também. Então agora eu já tô puxando os fios dos cílios, tá? Então tô puxando com a lapiseira, com cuidado, com calma. Essa parte é importantíssimo termos paciência. Não é tão simples fazer pelos, fazer fio, fazer cabelo. Tem que ter paciência, tem que ter treino. É complicado mesmo, né? Eu mesmo aí, ó, tive que retocar várias vezes esses cílios de início.
não curti, mas aí eu fui passando a lapiseira novamente, fui gerando uns fios um pouco melhores e aí eu gostei bastante do resultado, tá? Mas é assim mesmo, a gente vai aprendendo com o tempo, a gente vai soltando o traço, a gente vai deixando o fio mais solto, né? Parecendo que ele tá mais com uma desenvoltura melhor, terminando a pontinha deles fina. No caso dos cílios, não tem necessidade de começar fina, né? Na verdade, você pode começar com uma ponta do pelo, né? Dos cílios grossa, porque é onde está a raiz dos cílios, mas o final precisa ser fininho. O final desse pelo precisa ser fino, então a gente tem que treinar, deixar esse pelo fino. É normal que no início não fique, tá? Então tudo é treino, não desanimem nunca, não desistam, vocês vão conseguir, vocês vão chegar lá. Faz parte do aprendizado, existe todo um processo nesse aprendizado, tá certo? Por isso que eu falei, não se apeguem nesse desenho à textura de pele, porque a textura vai ser um pouco mais complicada, então coloque isso lá na frente para vocês. Como vocês vão ter uma aula específica para textura de pele, só que são módulos mais avançados, tá? Então, tentem sempre ir no nível que vocês estão tranquilos, tá? Até vocês arriscarem coisas um pouco mais difíceis. Às vezes a gente se frustra porque a gente quer obter resultados melhores, mas às vezes a referência é difícil demais. Então a gente começa a ficar frustrado, achando que não vai dar. A gente precisa começar com referências mais fáceis. Por isso que eu comecei esse módulo, né, antes de começar mesmo no realismo, com uma ilustração. É um jeito bacana e descontraído de vocês treinarem degradê, de vocês treinarem volume, profundidade, contraste, brilho, né? E são desenhos mais simples. Você pode perceber que toda criança, quando começa a desenhar, ela começa a desenhar coisas simples, bonequinho de palito, né? E eu mesmo, antes de partir para o realismo, desenhei muita ilustração. Lembra, quando a gente começa a aprender a escrever, a gente aprende que M-A é má. A gente não aprende a escrever mamãe direto, a gente aprende por sílabas. E no desenho é igual, a gente precisa aprender primeiro por partes, para depois chegar num todo, tá? E aí, gente, eu não fiz nada além de começar a traçar essa dobrinha, né, da pálpebra, que a gente tem no nosso olho, chama pálpebra, né? E aí, quando tem essa dobrinha, é porque existe essa profundidade. Então, eu apenas comecei a traçar essa profundidade. Como que a gente deixa o mais profundo? Traçando realmente uma linha bem escura. Então, como eu queria trazer nessa foto, nessa referência, bastante contraste para vocês, né? Para vocês não terem medo de aplicar o contraste, porque eu percebo que uma das coisas que tem acontecido bastante é que vocês têm medo de aplicar cor no desenho, né? Tem medo de colocar um tom, uma graduação maior e com medo de ficar muito escuro, mas eu sei o que é isso, eu já passei por isso. Realmente a gente tem muito medo de estragar o desenho, só que é o seguinte, se eu não aplicar o contraste, eu não vou ter o resultado que eu quero, tá? Porque o contraste é essencial no desenho realista para gerar toda essa profundidade, todo o brilho, para gerar todo esse volume, senão vai ficar um desenho opaco, né? Quando a gente não trabalha nem contraste nem brilho, fica um desenho praticamente cinza, então ele não dá esse efeito de realista, ele não traz o realismo para a folha. Então a gente precisa entender que precisa trabalhar com tons mais escuros sim, para gerar toda essa profundidade. E aí eu só demarquei e com o próprio esfuminho eu deixei aquela parte sujinha ali, né? Eu usei o esfuminho sujinho. E aí eu já fiz aquele cinza mais clarinho. E aí já tô vindo puxando um pouco mais de cílios, tá? Gente, essa aula já tá em 25 minutos, nem acredito que já passou isso tudo. E eu vou finalizar essa primeira parte aqui, para não ficar tão cansativo para vocês. Então eu já vou colocar na segunda parte, tá bom? Espero que vocês estejam curtindo, eu quero ver o olho de vocês. Tenho certeza que vocês vão arrasar aí nesse desenho. Grande abraço, até a próxima parte.